Meu caro amigo telespectador, espero que você possa ter curtido um bom final de semana. A semana está começando, mais batalha, mais lutas por aí. E é claro, esse momento que você tem para você acessar o site Diário do Sertão, para você acompanhar esse programa de entretenimento, esse programa um pouco intimista, onde você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais da vida, né, da trajetória, das lutas, dos sonhos, das batalhas de algumas figuras ilustres aqui da nossa cidade, como também da nossa região. E hoje, no nosso programa, temos a honra de receber o pastor Honorato Neto, ele que preside a Igreja Canaã aqui na cidade de Cajazeiras. Pastor Honorato, muito boa noite, é um prazer imenso recebê-lo aqui no programa Interview da TV Diário do Sertão. Muito obrigado, muito boa noite a todos os nossos queridos, como é que podemos dizer que acompanham? Telespectadores que estão nos acompanhando pela internet. É com grande alegria e imensa satisfação que recebemos este honroso convite para estarmos com vocês aqui levando este papo de graça. Muito bem. Pastor Honorato, esse primeiro bloco eu costumo esmiuçar um pouco a trajetória de vida, o começo de vida de cada entrevistado nosso aqui. O pastor Honorato é filho natural de Cajazeiras, não é isso? Sim, eu nasci na cidade de Cajazeiras, mas meus pais são de uma pequena e pacata cidade aqui próxima, a uns 38 quilômetros, chamado Baixio, Ceará. E ali nasci aqui, cresci por lá, mas estudei por aqui, fui a Fortaleza e agora voltamos para esta nobre missão que é a tarefa de pregarmos o Evangelho de Jesus de Nazaré. A formação do pastor? Eu sou formado em teologia, eu sou bacharel em teologia e fui professor de teologia também em Fortaleza, mas sempre mesclando o ensino e também o pastorado da igreja. Também apresentei programas de rádio ali em Fortaleza, através da Rádio Canaã, onde tínhamos um debate sempre trazendo assuntos bem assim, sui generis a respeito de todos os âmbitos da sociedade e da vida. Pastor, a família do pastor é evangélica? Não, ainda não. Meu pai é uma figura bem conhecida, você deva conhecer muito bem, é o conhecido Franklin Som, conhecido como peso pesado do som, né? E é peso pesado duas vezes, no som e também literalmente no peso. E não tive nenhuma influência no meio evangélico. Meu avô, muito conhecido, foi prefeito da cidade, Parnaíba, e era de linhagem espírita. Meu pai não tinha um segmento religioso e não sei como, sem nenhuma influência familiar ou de amigos, já que desde pequeno eu cresci dentro das festas, dos bailes, todo final de semana com meus pais ali curtindo as festas, meu pai já me encaminhando para este meio, para curtir a vida, para ser um empresário do meio de festa, de baile, de festas de cidades. E eu fui crescendo desde muito pequeno neste meio. Mas um dia tive um encontro com Deus e este encontro revolucionou verdadeiramente a minha vida, para a surpresa de todos. Como se deu esse encontro de Honorato Neto com Deus? Em que dado momento da sua vida aconteceu esse encontro que marcou e definiu uma nova rota na sua vida? Muito bem, eu tinha 17 anos de idade, já estava bem ingresso no mundo da música, do baile, da bebida, muitas mulheres e curtição, essa vida como todo mundo a conhece e pensa que só existe esta vida. E eu saí na noite de 28 de novembro de 1999, há 13 anos atrás, e eu saí de casa para conversar com um amigo na rua e estava sentado numa calçada, no meio da rua, não estava tendo culto evangélico nem pregação, era com um amigo de festança mesmo que eu estava conversando. E a uma distância assim de uns 2 metros, tinha 2 evangélicos conversando um com o outro, não eram comigo, o que eles estavam falando, eram um com o outro. E de repente, eu não sei explicar como, aquilo que eles falavam começou a me chamar a atenção e eu comecei a atinar para aquilo que eles estavam a dizer. E o meu corpo começou a ser tomado de uma coisa diferente. Aquelas palavras começavam a soar dentro de mim como uma bolha fervilhante que traziam uma sensação nunca antes, outrora, sentida. E aquilo foi subindo e tomando meu corpo, e eu não sabia o que era aquilo, estava assustado. E era como se naquele momento, os segundos, os minutos, as horas tivessem parado. E era um momento de pausa no universo. Era uma êxtase e meu corpo foi tomado daquela sensação. E quando eu fechei meus olhos, eu vi os clubes de festa, lotados de gente dançando, curtindo. E eu me vi ali dentro também. Aquela era a minha vida, era a minha perspectiva de futuro.
E de repente uma voz me dizia: você é louco? Você vai deixar isso aí? Você vai abandonar isso aí? Você acha que você vai deixar? Isso é bom demais. E naquela hora, amigo, uma voz falou dentro de mim: você nunca mais vai voltar a praticar estas coisas novamente. Quando eu ouvi aquilo, eu abri meus olhos, tomado daquela impulsão, uma coisa sobrenatural, sem que fosse uma influência externa, era algo que eu nunca havia sentido, era uma dimensão de sentimento, de coisas que borbulhavam dentro de mim, que eu não tinha explicações. A única coisa que eu pude fazer foi gritar para os rapazes que estavam me ouvindo, sem que eles mesmos soubessem o que estava acontecendo, eles não sabiam, é tanto que se surpreenderam e se assustaram, e eu disse: eu quero aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E aí um deles achou que eu estava de brincadeira, como diz a linguagem jovial, de gozação. 17 anos de idade. Tinha feito 17 anos no dia 22 de novembro, isso foi no dia 28, ou seja, poucos dias depois. E aí o jovem, por nome Lucas, olhou para mim e disse: você está de brincadeira? Você está querendo brincar com as coisas de Deus? Porque ele não acreditava, porque até então era bem conhecido numa outra vertente, né? De bebida, de briga, de confusão, de brincadeiras. E eu tinha um boné, eu lembro, na cabeça, a gente chama bombeta, da Bad Boy. E eu tirei aquilo com uma impulsão tão grande, joguei no chão para expressar que era verdadeiro, aquela coisa que eu estava sentindo. Eu disse: eu não estou brincando, eu quero agora. E veio para perto de mim um rapaz evangélico por nome John. E quando ele pôs a mão na minha cabeça para orar, ele caiu. Ele caiu na cadeira que estava na calçada, tremendo e chorando, porque na mesma hora Jesus estava me batizando com o Espírito Santo e com fogo. E a partir daquele momento, quando eu me levantei, eu posso testificar, é uma experiência pessoal. O respirar era outro. Eu olhei para o universo, para os ambientes e dimensões que estavam sobre mim, e parecia que o mundo era novo. Eu havia nascido de novo, uma áurea existencial dentro de mim que se instalara, como se tudo que eu tivesse feito no passado tivesse sido removido, e ainda que eu tentasse elucubrar e tentar alcançar o passado, isso não mais me interessava. E a partir daquele momento, um desejo veemente e impetuoso por Deus começou a nascer dentro de mim, sem que viesse de influência familiar ou de qualquer outro tipo de coisa que seja. Até porque eu tinha todo tipo de influência para o lado contrário. E aí comecei a chegar em casa e dizer para minha mãe que era evangélico, foi um choque de início. Quando falei para o meu pai... Você contou a experiência que você teve? Contei para minha mãe. O que foi que eles acharam? De início, como diz o velho ditado, o profeta de casa não tem honra, eles não levaram muito a sério, acharam que era brincadeira, coisa de adolescente, aquela coisa de pulsão passageira, transitória, que logo vai se diluir em nada. Meu pai brincou de início, disse: vou apostando que não vai um mês, até porque eu era fanático por bandas, bailes, eu era fã, acompanhava tudo da banda Grafite de Natal. Era muito amigo daquela turma ali da banda Grafite. Ele não acreditava que quando houvesse uma festa da banda Grafite eu fosse faltar. Você não ia resistir. Eu não iria resistir, eu teria que cair e voltar para a mesma. E a partir daquilo ali, eu comecei a buscar. Com 3 dias eu tive outra experiência interessante. Eu fui evangelizar em um sítio aqui próximo a Santa Helena, chamado Timbaúba. E quando eu desci da moto, eu fiz o primeiro jejum. Eu não sabia o que era jejum, o menino mandou eu fazer um jejum. Quando eu desci da moto, um homem que eu nunca vi na minha vida correu em minha direção, cheio de cordões, e ele puxava os cordões assim, olhava para mim e gritava: eu sabia que tu vinha, Vicente José Honorato Neto, eu conheço teu avô. E eu sabia que aquele homem estava possesso de algumas coisas que eram subversivas à voz de Deus, ao Espírito de Deus que estava em mim. E quando eu olhei para ele que dizia: você teme o Deus que eu sirvo, aquele homem desaparecia correndo dentro da mata. E eu passei a começar a partir dali a ter experiências espirituais que foram consolidando a minha decisão de que realmente era a melhor coisa que eu havia decidido fazer na minha vida, era aceitar a Jesus como Salvador. Começou as perseguições dentro da própria casa. Quando eu ia orar, muitas vezes a minha irmã Mércia chegava atrás de mim, budejava como um bode, ficava brincando. Tem até uma cena engraçada, uma vez que eu fui para a igreja
Isso bem no início. E eu não sabia como era o traje ainda certo. Eu coloquei um paletó do meu pai, uma blusa polo dessa que você está usando, com uma gravata que eu não sabia que existia nó de gravata. E eu amarrei ela aqui. Isso com 17 anos. 17 anos. E um sapato daquela época chamado um tênis M2000, acendendo as luzes. Nossa! Esse é antigo. E quando eu passei na área de casa, minhas irmãs começaram a gritar. E eu lembro como hoje que minha mãe disse assim: lá vai Judas do dia dos caretas, né? Pela Judas, forma como você está. pela forma como eu estava. Vestido, né? E aí quando eu passei na rua, todo mundo gritava, as antigas namoradas diziam: você tá doido? Mas na verdade eu não estava muito atinado com o que estavam pensando ou falando. Eu estava apenas interessado em viver aquela alegria, aquela felicidade, aquela paz que havia se instalado dentro de mim. Honorato, quando você teve essa experiência, eu não sei nem o termo certo, paranormal, psíquica, como é que eu poderia dizer? Eu diria espiritual. Espiritual. Você teve experiência, foi abençoado, chegou em casa, quando você foi para sua casa, chegou em casa, foi para a cama, o que é que você pensou? Rapaz, o que foi isso que eu senti? Você chegou quando chegou em casa, na sua cama, o que é que você pensou naquele momento? Eu estava com uma alegria que eu nunca havia sentido em minha vida. Não é uma coisa de momento que pegou você naquela hora como uma coisa que você usa, um remédio, uma droga, uma bebida, uma festa, ou 2 minutos, 5 minutos de prazeres que você tem aquele êxtase e depois você volta ao mundo real e o que traz sobre você é uma ressaca, é uma tristeza, é um vazio. Não era isso. Era uma coisa que havia entrado lá de início, mas que estava crescente dentro de mim. E o que eu pensava era que era a melhor coisa da minha vida. E o que eu me perguntava antes de dormir é por que aquilo eu não havia descoberto antes. Então era o que eu pensava. A empolgação que tomou minha alma era uma empolgação radiante, uma transformação do dia para a noite. Eu acordei no outro dia, o meu desejo era falar de Deus, era falar de Jesus, era falar do Evangelho, era evangelizar, era falar do que eu estava sentindo e do que Deus estava fazendo por mim. Muito interessante, muito mesmo. Estamos conversando, a conversa está muito boa, a entrevista hoje promete, com o pastor Honorato Neto, ele que preside a Igreja Canaã, aqui na cidade de Cajazeiras. Daqui a pouco vai falar um pouco sobre as suas experiências espirituais ao longo da sua trajetória, na fase da adolescência até a fase atual, que está jovem ainda, com 30 anos de idade, não é isso, pastor? 30 anos de idade. Então, uma criança. Daqui a pouco a gente volta com mais interview e pastor Honorato no programa de hoje. Uma internet rápida faz toda a diferença. Descubra o que há de melhor em qualidade. Atualnet, provedor de internet banda larga de verdade. Planos a partir de R$ 29,00. Internet limitada para você. E o melhor, 50% de desconto nos 3 primeiros meses. Venha para a Atualnet. Ligue 0800 724 4338 ou 3531 4338. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Atenção! Se prepare para a chuva de ofertas do Lojão Rio do Peixe. É a chuva de preços baixos em móveis eletros, colchões e celulares. Escuta aí! Cama Box Casal Superbox, 1,38 m de largura, 12 de R$ 29,90. Armário para cozinha Vega, 12 de R$ 19,90. Kit de antena parabólica mais receptor Century, 12 de R$ 29,90. Corra agora pro Lojão Rio do Peixe que essa chuva passa logo logo. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar seus sonhos.
Campeonato Paraibano é na TV Diário do Sertão. Oferecimento: Transportes Marajó, fazemos acontecer. Lojão Rio do Peixe, móveis e eletrodomésticos. Central Lab, laboratório clínico. RM Autos Multimarcas. Os jogos do Atlético de Cajazeiras e do Souza Esporte Clube estão aqui. TV Diário do Sertão, a nossa TV online. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Muito bem, de volta com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão, hoje conversando com o pastor Honorato da Igreja de Canaã, da cidade de Cajazeiras. Honorato, eu fiquei mais curioso em relação a essas experiências espirituais. Inclusive, a gente conversava aqui em off, você contava que também teve conhecimento que outras pessoas tiveram experiências parecidas com a sua. Há exemplo de um amigo seu, não foi isso? Exatamente, eu tive algumas pessoas, tanto na história do cristianismo, como amigos meus também tiveram experiências semelhantes. Essa experiência que eu tive é uma experiência singular, não são muitas pessoas que têm esses tipos de decisões a Jesus desta forma. Muitas pessoas vão à igreja quando estão fragilizadas ou porque querem deixar um estilo antigo de vida e buscam a Deus. No meu caso, não estava no script, não estava na agenda, foi uma coisa repentina que aconteceu, espontânea. Mas, por exemplo, eu estava aqui falando do exemplo de Agostinho, o maior teólogo da história do cristianismo, que depois de uma noite de farra sentou-se embaixo de uma árvore e ouviu vozes de crianças, mandando ele, dizendo assim: toma e lê, toma e lê. E ele achou que era brincadeira, procurava quem estava falando aquilo e percebeu que não era brincadeira. Tinha realmente vozes de crianças que mandavam ele: toma e lê. E ele percebeu que era a Bíblia. E quando ele leu a Bíblia, foi um texto de Romanos que falava não em orgias, não em bebedeiras, não em glutonarias, não em mentiras, revestivos de Jesus, e ali ele se converteu e foi um grande mestre do pensar no que diz respeito ao Evangelho. Mas, por exemplo, tem um caso de um amigo de Maracanaú que se desviou da igreja. Ele era evangélico, mas era um evangélico nominal, não havia tido realmente uma experiência real, plena, profunda com Deus. E ele foi embora para São Paulo e foi uma noite dançar na boate. E ele, curtindo na boate, viu uma moça bonita e se aproximou daquela moça para convidá-la para dançar. E quando ele se aproximou dela, que foi convidá-la para dançar, ela olhou e disse: olha, lamento, não vou dançar com você porque eu não danço com crente, você tem cara de crente, tu é Nossa. Crente. Aí ele se retirou perturbado e foi para o bar. E ali pediu uma dose de uísque e começou a beber aquele uísque. E ao passo que ele bebia, uma moça se aproxima e começa a conversar com ele. Ele muito se alegra, aquela moça conversando com ele, mas naquele papo vai, papo vem, ela diz: você não é daqui, eu nunca te vi por aqui. Ele disse: realmente, eu sou do Nordeste, eu sou do Ceará. Não, mas não é por isso que eu estou perguntando. É porque você tem cara de crente, você é crente. Aí ele se retirou do bar mais perturbado ainda, como se estivesse querendo dizer: Deus, me larga, me deixa em paz, até aqui tu me perturbas. E quando ele ia passando na rua, na madrugada em São Paulo, vinha voltando da vigília, aqueles crentes que estavam orando nos montes, nos morros, e aqueles crentes olharam para ele e disseram: ei, Pai do Senhor, varão de guerra, homem de Deus. Ele ficou mais perturbado ainda, porque ele percebeu que era como se Deus houvesse montado um cerco na vida dele e se recusasse a perdê-lo, a deixá-lo seguir o seu próprio rumo. E ele voltou para Maracanaú e marcou a audiência com o prefeito de Maracanaú. E quando estava se dirigindo ao gabinete do prefeito, o secretário saiu e quando o viu, se assombrou. E chamou pelos santos dele lá e: que é isso? Eu nunca vi isso. E ele disse: que é isso, rapaz? O que é que você está falando isso? O que é que está acontecendo? E o secretário disse: olha, na hora que a porta abriu, que eu olhei para você, vinha um homem de branco muito alto por trás de você. E o resultado foi que aquele rapaz voltou para a igreja e hoje ele é um pregador do Evangelho de Jesus de Nazaré. Porque quando Deus tem um plano na vida de alguém,
Deus se recusa a perder esta pessoa. Ela cria circunstâncias, ele cria circunstâncias, ele cria situações para demonstrar este amor, esta graça, este carinho. Uns são mais rápidos, como eu, outros demoram mais, mas aquele que o Pai chama a salvação não tem como escapar. Pastor Norato, é comum esses tipos de experiências, os fiéis passarem por esses tipos de experiências? Existem... E como existe a razão, ela sempre procura encontrar alguma coisa, né? Uma explicação. Existe uma explicação racional também para esses feitos? Com certeza. Agora, o Blaise Pascal dizia que a razão afeta em razões que a própria razão desconhece. A razão bíblica era uma razão que é movida à fé, e não simplesmente pelo ceticismo humano. Existe uma razão? Sim. Por que eu diria que aconteceu desta forma comigo? Porque quando Deus chama um homem, Deus comissiona este homem com uma missão. E cada missão existe um nível de dificuldades, de barreiras, de vicissitudes, de adversidades que esta pessoa chamada por ele vai ter que enfrentar. Então nós temos com destino predestinado, seria isso? Olha só, eu não diria, é um assunto que vai levar muita polêmica aqui, a gente teria que ter muito tempo para falar. O que a Bíblia Sagrada diz é o seguinte, que Deus quer que todos os homens sejam salvos e que venham ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer que todos sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade, que há um só Deus e mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, um homem. Mas para tarefas específicas como ministério, para ser pastor, para ser mestre, existe sim predestinação. Pessoas que Deus marcou, que Deus chamou para serem aquilo. Por exemplo, Deus chama a todos, mas existem pessoas que elas, do meio de todos, elas são escolhidas. A Bíblia diz assim, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, um chamamento para uma função específica, como ser um pregador, um homem movido pelo espírito de sabedoria para pregar o Evangelho, então ele tem um chamamento diferenciado dos demais chamados. Deus chamou milhares de cristãos, mas quando ele foi chamar um apóstolo, como Paulo, foi um chamamento totalmente diferenciado. Por quê? Porque aquele homem exerceria um papel de influência dentro do cristianismo, que seria um papel de influência de liderança. Então, por isso, o chamado foi diferente e a carga de experiência espiritual foi maior, porque aquele homem traria sobre os seus ombros uma responsabilidade de muitas e muitas outras vidas. O senhor relatando algumas experiências desse tipo, eu tive a impressão muito forte da questão de que existem forças operando em outro plano espiritual, entendeu? Então vocês também têm essa mesma visão? Tanto existem forças que operam para o bem da humanidade, como também existem forças que operam contra a humanidade? Perfeito, existe sim, isso é... Olha só, o que é que acontece? Nós não podemos dizer que existe o dualismo. Existe uma doutrina teológica que é herética, que se chama dualismo, que diz que o bem e o mal estão brigando, que Deus e o diabo estão brigando. Isso é uma heresia. Por quê? Porque Deus é soberano. Deus ele é autoexistente. Deus é um ser incriado. Deus existe por si mesmo. O mal, ele foi um dia luz, mas de tanto refletir a luz do próprio Deus em si, ele quis tomar aquilo para ele, se ensoberbeceu e caiu. Todavia, a energia que existe no mal porque a fonte original a deu. E a fonte original é Deus. Então até o diabo precisa da própria energia que Deus o deu para existir. Se Deus cortar, ele morre. E por que Deus não corta? E acaba com uma vez com essa história de mal? Essa é a grande dimensão teológica. Por que é que Deus não destrói o mal imediatamente? Existia um grande mestre do pensar, um pensador puritano, um fantástico pensador cristão chamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards entrou nessa temática, por que Deus não destruiu o mal, sabendo do mal, sabendo que o mal viria. Por que Deus não o destruiu, Deus não o baniu? E ele diz porque existem certas dimensões do caráter de Deus que só poderiam ser manifestas e demonstradas se houvesse outra forma contrária a tudo aquilo que ele é. Então existem dimensões de Deus como ira, como justiça, que só poderiam ser manifestas diante de uma atitude malévola. Agora, Deus dá ao ser a liberdade dele ser o que ele deseja ser.
Ele entrega ao ser humano aquilo que ele deseja. Deus permitiu, mas ele não é o autor do mal. Então Deus, você falando assim, eu tenho a impressão que Deus também procura compreender a si mesmo. É isso? Não, está procurando dimensões, descobrir e tal. Não. Então Deus está se descobrindo também. Ele passa por esse processo, assim, dentro da compreensão mortal, de se entender, de compreender. Olha só, existe na linguagem teológica uma coisa chamada antropomorfismo. O que é antropomorfismo? É a tentativa humana de tentar explicar os sentimentos de Deus, o que Deus sente, o que Deus pensa. Essa construção da qual eu estou te falando é uma construção teológica humana. Porque até quando eu digo que Deus pensa, isso é um antropomorfismo, é apenas para mim ter uma ideia de como Deus é, porque eu não posso dizer nem que Deus pensa, porque se Deus pensa é porque existe a possibilidade dele errar. E se for errar, ele não precisa, não é Deus. Agora, Deus não pensa, ele faz, e o que ele faz é perfeito. Agora, quando eu digo Deus pensa, é apenas tecendo um comentário numa linguagem humana para que o ser humano possa entender. Deus ficou triste, Deus tem mãos, Deus não tem mãos. É apenas um antropomorfismo para o homem entender mais ou menos. Não está condicionado à situação humana. Isso. Então, quando o Jonathan Edwards diz que existem dimensões do caráter de Deus, que para nós conhecê-lo, só poderia ser através de uma força contrária ao que se oporia a ele, Deus permitiu para que ações do seu caráter pudessem ser conhecidas dos homens. Ações como sua justiça, sua santa ira contra o mal, a sua verdade, eu posso usar até a palavra, o ódio de Deus contra tudo aquilo que ele odeia, contra aquilo que ele não criou. Então, vamos dizer que houvesse só o bem. Dimensões do caráter de Deus como justiça jamais seriam conhecidas. Agora, o que a gente pode entender é que Deus não criou o mal. Não é um projeto de Deus criar o mal. O mal nasce no coração de um ser que, conforme a tradição, chamam de Lúcifer, mas não tem nada de Lúcifer. Isso é um nome que surge aí no período medieval, no período das trevas. O nome na cultura judaica era um ser chamado de Samiasa ou Samael. Ele dizia no seu próprio coração: subirei acima das estrelas e colocarei o meu trono acima do trono de Deus. E o que aconteceu é que ele sobe, e quando o Samael sobe com a terça parte dos anjos que se macomuna com eles. Seria um anjo, Samael? Samael é um querubim da guarda. Porque o que aconteceu foi o seguinte: em tempos eternos, há muito tempo atrás, no Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. O texto no hebraico é: em Bereshit bara Elohim, Hashanahim vei Hairet. Em princípio criou Deus um mundo perfeito, a terra perfeita. A terra era perfeita. Nesse período existiram os animais pré-históricos, dinossauros e aquelas criaturas que até aqui em Sousa nós temos aí o Vale dos Dinossauros. A terra era perfeita. E esse ser de luz, ele estava na terra orquestrando e organizando esta criação de Deus. E a maior prova que ele estava aqui é que Ezequiel, o profeta, disse que ele andava no jardim de Deus, no meio das pedras afogueadas, era o sinete, a mais bela criatura de Deus. Mas um dia ele disse: no seu coração subirei. Se ele subiu, ele estava aqui. Quando ele sobe para tentar tomar o trono de Deus, ele é tomado e lançado na terra. Quando ele é lançado na terra com milhares de seres espirituais, acontece na terra uma hecatombe, aquilo que os cientistas dizem que foi um grande meteoro e que destruiu a terra, e nada mais foi do que a queda desses seres raivosos que estavam revoltados contra Deus. E aí, no hebraico, o texto diz assim no verso 2: e a terra tornou-se sem forma e vazia. Não é que a terra tornou-se sem forma e vazia, dado a queda desses seres espirituais da maldade. Ficaram aprisionados na terra? Caídos, perderam corpos e se tornaram espíritos desencarnados. Existem 3 dimensões de seres caídos. Existem anjos caídos, anjos decaídos e anjos por cair. A diferença? A diferença: anjos caídos
eles perderam seus corpos. Eles se manifestam, são gênios do mal, se manifestam em muitos lugares dizendo que é o fulano de tal que morreu e sai lá, psicografa e diz que é aquela pessoa. Para nós evangélicos, aqueles são gênios do mal. São seres que acompanham personalidades enquanto elas estão vivas e depois que aquelas personalidades morrem, eles aparecem com todas as características e conhecimentos íntimos daquela personalidade para aparecerem como sendo tais pessoas e enganar os incautos que não conhecem as Escrituras. São caídos. Existem os anjos decaídos. Pedro fala sobre eles. Eles estão aprisionados em prisões eternas, reservados para o juízo. São terríveis. E esses não chegam a influenciar a humanidade? Não, esses estão presos. Os que influenciam a humanidade são os por cair. Quem são eles? A Bíblia os chama de principados e potestades, seres espirituais da maldade que habitam no espaço. Eles levam ordem, comandam todo este cosmos, todo este neon. Este mundo é organizado, todo o sistema, desde a mídia a tudo que você pensar é organizado por estes seres que habitam e são chamados de príncipes, de poderes. E Pedro diz, eles governam este mundo tenebroso, levando ódio, dissensão, confusão, facção, divórcios, drogas e toda promoção de desconstrução da ordem dos valores morais e éticos são promovidas por estes seres. E o próprio Cristo disse isso. Presididos por Samael, seria isso? Por este ser, Samael e os seus comissionados, né? Porque é um reino extremamente organizado. Você perceba, eu falei que com 3 dias fui evangelizar. Quando eu cheguei no sítio, um cara que eu nunca vi correu na minha direção dizendo, sabíamos que tu vinha. E disse meu nome completo e disse, conhecemos teu avô. E você nunca tinha visto isso? Nunca tinha visto. E quando foi 3 horas da tarde, escuta isso aqui. Eu não tinha ainda almoçado, nem merendado, estava em jejum. E eu vinha saindo de um lado de casas para outro, que era uma distância boa de 2 quilômetros, e tinha que ir por dentro assim, de uma mata, um córregozinho na mata. E quando eu ia caminhando, eu dizia para o meu amigo Lucas, rapaz, que vontade de comer uma bolachinha creme crack com uma coca gelada. Quando eu cheguei do outro lado, 2 quilômetros depois, aquele mesmo homem, tomado daquela entidade espiritual, correu em minha direção, trazendo para mim uma Coca-Cola gelada e bolacha creme crack. E ali eu tive que recusar porque sabia que era uma influência do mundo espiritual maligno tentando atrapalhar a missão, que era a missão de pregar o evangelho. Quando ele falou seu avô que ainda estava vivo, esse avô? Sim, sim. Meu avô, muito conhecido, Parnaíba, ele foi prefeito. Ele era um homem de uma mediunidade bem diferente. Ele era tido como espírita, mas não um espírita de segmento, seja de kardecista, ou não tinha nada disso. Ele com a sua mediunidade sozinho. Era um homem misterioso, passava 2 dias na cidade e o restante da semana trancado em um quarto aqui na sua fazenda que ele tinha aqui próximo à cidade aqui, Olho d'Água do Melão, né, que a gente chama Olho d'Água do Melão. E era um homem misterioso, conversava muito com ele, e ele sentava, receitava, passava remédio para as pessoas, olhava para as pessoas, passava remédio e fazia remédios, e era um homem de uma notoriedade nesse meio, as pessoas tinham uma crendice, uma espécie de fé nele, ele era muito conhecido. Quando faleceu, é tanto que vieram caravanas de toda a parte aí do Ceará para estar no seu velório, um homem muito conhecido. Então, aquela entidade conhecia meu avô, porque com certeza meu avô fazia parte desse mundo espiritual voltado, na concepção dele, voltado para o bem. E era contrário à decisão que eu havia tido por Jesus de Nazaré, e por isso se manifestou daquela forma contra mim. Mas existe sim, amigo, um mundo que eu chamo de supranatural, um mundo que está ao nosso redor, muito bem organizado, muito bem definido, cheio de perspicácia, sagacidade. E o que é sagacidade? É a capacidade de fazer com que males pareçam bens e bens pareçam males. Ô Norato, você vai responder daqui a pouquinho, que a gente vai para o intervalo comercial. Existe esse grupo organizado, essa máfia espiritual, eu vou até usar esse nome, essa máfia espiritual. Não é meio injusto assim, permitir que seres com tanto poder de influência, com tanta força, influenciar
nós humanos que somos tão pequenos, assim, tão frágeis, mas daqui a pouco você responde, porque a gente vai para o intervalo começando, daqui a pouco volto com o pastor Honorato Neto no interview de hoje. Uma internet rápida faz toda a diferença. Descubra o que há de melhor em qualidade. Atual Net, provedor de internet banda larga de verdade. Planos a partir de R$ 29,00. Internet limitada para você. E o melhor, 50% de desconto nos 3 primeiros meses. Venha para a Atual Net. Ligue 0800 724 4338 ou 3531 4338. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Atenção! Se prepare para a chuva de ofertas do Lojão Rio do Peixe. É a chuva de preços baixos em móveis, eletros, colchões e celulares. Escuta aí! Cama Box Casal Superbox, 1,38 m de largura, 12 de R$ 29,90. Armário para cozinha Vega, 12 de R$ 19,90. Kit de antena parabólica mais receptor Century, 12 de R$ 29,90. Corra agora pro Lojão Rio do Peixe que essa chuva passa logo logo. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar seus sonhos. Campeonato Paraibano é na TV Diário do Sertão. Oferecimento: Transportes Marajó. Fazemos acontecer. Lojão Rio do Peixe. Móveis e eletrodomésticos. Central Lab. Laboratório Clínico. RM Autos Multimarcas. Os jogos do Atlético de Cajazeiras e do Souza Esporte Clube estão aqui. TV Diário do Sertão, a nossa TV online. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Muito bem, de volta com o programa Interview pela sua TV Diário do Sertão. Amigo, você pode também, através do Facebook, nos acessar, que é o Diário do Sertão. Você adiciona lá, curte a página e manda seu recado, sua indagação, que a gente daqui a pouco faz uma rápida menção a vocês que estão acompanhando a gente via redes sociais. Como também o Twitter, que é o @Diário do Sertão. E também temos um celular para você mandar o seu SMS, que é o 9316 1057, somente para você mandar a sua mensagem. Pastor Honorato, a pergunta que eu deixei no último bloco. Seres, essa máfia espiritual, trabalhando para destruir a humanidade, para desfazer o plano de Deus, e no meio disso tudo está a gente, mortais, pequenos e vulneráveis. Não é meio injusto deixar a gente receber essa influência desses seres mafiosos, desses seres malignos? Olha só, falando sobre justiça, Deus cria o ser humano, e põe num jardim repleto de toda sorte de infraestrutura para esse homem ser feliz. Diz para ele: olha, come de tudo, cara, come o que tu quiser aí. Só vou te pedir uma coisa: não come daquilo lá, não.
Você pode fazer o que você quiser aqui, eu só te peço uma coisa. Porque se você fizer o que eu estou te pedindo para não fazer, tu vai morrer, cara. Você vai morrer. E aí, simplesmente, o homem nega tudo aquilo que Deus havia permitido ele fazer e vai em busca. E vai atrás daquilo que Deus havia mandado ele fugir, correr e não praticar. E o que foi que Deus disse? Caso este homem coma, ele morre. Então Deus seria injusto se Deus tivesse falado, olha, se eu vou te proteger totalmente, tu pode fazer o que tu quiser e tu está seguro. Mas Deus avisou, olha, tu pode fazer de tudo, mas não come daquilo lá não. Porque se tu comer daquilo lá, tu vai morrer. E aí o profeta Jeremias, quando questionado por que é que Deus permitia catástrofes e coisas negativas acontecerem contra seres frágeis, ele diz, de que se queixa o homem? Queixe os homens dos seus próprios pecados, das suas decisões arbitrárias, porque Deus deu ao ser humano o poder da escolha. Ele diz, eu ponho diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. E como um professor que passa a prova, ele ainda dá a resposta. Escolhe a vida para que tu vivas. O problema do homem é porque ele quer justificar sempre a razão da sua própria tragédia, a injustiça de Deus, quando na verdade o próprio ato de deixar com que seres se rebelem contra ele e façam e tenham acesso ao mundo, e os homens também tenham acesso ao bem e ao mal e tomem a decisão por si mesmo, não é uma injustiça, muito pelo contrário, é uma justiça. É Deus dizendo, olha, você quer saber onde é que eu estou enquanto você sofre, enquanto esse mundo espiritual negativo está se lançando sobre a terra? Eu estava morrendo na cruz por ti. Eu te dei minha palavra, eu enviei pessoas para te falar do meu amor. Eu estou dizendo que se você vier para mim, você está guardado, protegido, livre do mal, o maligno não te toca. O problema do homem é que porque simplesmente aquele que Deus não aplaude, ele aplaude. O que Deus odeia, ele ama. O que Deus diz não, ele diz sim. E aí o homem não pode culpar a Deus, porque estes seres, eles crescem na vida do ser humano de acordo com a legalidade que esse ser humano vai dando para estes seres. Não é que estes seres têm liberdade de chegar aqui e dizer, eu vou fazer careta para você. Não, eles não podem fazer isso. Eu vou chegar agora ali e vou fazer isso com aquela pessoa. Não é assim que funciona. Ao passo que o ser humano vai dando legalidade, e ele vai decidindo pelo mal, e pelo mal ele vai amando, e vai fazendo, e vai praticando, e vai se entregando àquela licenciosidade e libertinagem, ele vai dando legalidade para que estes seres venham dominar a sua vida. Então Jesus disse, olha, está vindo aí o príncipe deste mundo, e ele nada tem a ver comigo. O problema é que o príncipe deste mundo manifesta os seus valores, e os valores que ele manifesta aos homens, os homens nunca vão chamá-los de valores ruins. Porque o que ele oferece ao homem é festa, é diversão, é fama, é riqueza, é prazer, é curtição, é comamos e bebamos, amanhã morreremos. É hedonismo, cara. Então como é que é uma coisa que o ser humano chama de negativo um negócio desse? Pelo contrário, os homens abraçam isso, querem isso, gostam disso. E ele, a maior prova disso é que um dia Jesus estava de um lado, Pilatos do meio e Barrabás do outro. E eles diziam, o que é que vocês querem que façam a Jesus chamado Cristo? E eles disseram, crucifica, crucifique a Barrabás, ladrão, salteador. Solta Barrabás. E o problema não está em Deus, o problema é que o homem é que solta o mal sobre si mesmo. Porque enquanto Jesus está lá e a gente está dizendo crucifica, o Barrabás, que é ladrão e salteador, a gente está dizendo solta Barrabás. Há uma semente do mal dentro de cada do ser humano, da natureza humana? Seria isso? Olha só, eu não acredito em determinismo genético para o caráter. Como assim? Pessoas que nasceram geneticamente mais inclinadas para o bem do que outras, ou pessoas que nasceram geneticamente mais inclinadas para o mal do que outras. Eu acredito que geneticamente todo ser humano nasce com a possibilidade de ser uma pessoa boa ou de ser uma pessoa ruim. Diz um certo filósofo que o homem é produto do meio. O meio em que ele cresce, o meio em que ele vive, as pessoas com quem ele se relaciona, as experiências que a vida vai trazendo para ele, vai formatando, vai artesanando o que ele vai ser na vida. Todavia,
Não existe essa coisa de karma, de que pau que nasce torto vai ficar torto. Aí é onde entra a experiência sobrenatural da fé, onde Deus chega, transforma a vida, muda a existência e põe esse homem no caminho da verdade e da vida. Você tocou agora no assunto, eu vou tocar em outro assunto que está sendo muito polêmico hoje no Brasil, inclusive vindo do presidente da Comissão dos Direitos Humanos, o pastor Marcos Feliciano, que andou fazendo os comentários que desencadeou aí uma onda muito negativa em relação à sua permanência na Comissão dos Direitos Humanos. Foi taxar os homossexuais, os negros, os africanos, tal. A questão do homossexual... Você concorda com as posições do Marco Feliciano? Você acha realmente que o homossexualismo é algo maligno, que o continente africano, que o negro, ele é descendente do como é que eu posso dizer? Noé, né? A questão da família, da parte negra, negra da família de Noé. Você concorda com esse tipo de posicionamento? Até onde existe veracidade e existe e até onde é exagero, na história? Olha só, o que eu posso dizer para ti primeiro é o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira. Para Deus não existe diferença de raça, de posição social ou de aparência. Deus amou o mundo. Isso eu quero deixar bem claro antes de responder a pergunta. A igreja ela não está na terra para brigar contra pecadores. A igreja não foi chamada para isso. A igreja foi chamada para pregar contra o pecado, sem que a pregação contra o pecado venha manifestar ódio, raiva e preconceito contra as pessoas que estão sendo, como é que eu posso dizer, na nossa linguagem, presas àquela prática. Não, eu costumo dizer que Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador até o último momento da sua vida. Pode ser o ladrão na cruz e pode estar a turma todinha gritando, vai para o inferno. Ele diz, fica tranquilo, porque daqui a pouco a gente está no paraíso. Então, Deus não tem preconceito com raça, com cor, com idade, com altura, com hemisfério, com nação, com cor de pele, não tem nada a ver. Agora, claro que para todas as nações tem que haver uma explicação de tronco. De onde é que esse povo veio, de onde é que esse pessoal está vindo. E geograficamente, biblicamente, historicamente falando, a nação africana, ela realmente descende de Cã. Porque os 3 filhos de Noé são Sem, Cã e Jafé. Esses três troncos são responsáveis pelo todo da humanidade. Vem daí. Sem gerou Seruque. Seruque gerou Naor. Naor gerou Tera e Tera gerou Abraão. De Abraão vem a nação hebraica. Abraão, Isaac, Jacó, os 10 filhos de Jacó, 2 de José que Jacó recebeu como seu. Rubem, Simeão, Levi, Naftali, Zebulon, Isacar, Gade, Assé, Efraim, Benjamim, José e Judá. Isso aí são os filhos de Israel, descendem de Sem. Aí vem o segundo filho de Noé, que é Jafé. Jafé gerou os gregos e os europeus. Essa turma aí, europeia, esses galegos altos, essa turma aí é de Jafé. E Cã, que é o terceiro filho de Noé, ele gerou os asiáticos, os japoneses e os africanos. Agora, nós não podemos fazer nenhuma correlação negativa de dizer que há uma ligação entre a maldição de Cã e a cor da pele. Isso é um absurdo. Mas houve alguma maldição em relação a Cã? Biblicamente houve uma maldição relacionada a Cã. Que maldição? Olha, a história diz que logo após Noé ter saído do período diluvial e ter removido a tampa da arca, isso foi no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 na história, ele contemplou a terra enxuta e começou a reconstruir sua vida com a família, uma vida talvez monótona no início, plantou uma vinha e foi provado o produto da vinha, e diz a história que Noé se embriagou. E naquela embriaguez, Noé ficou nu, despiu-se. E a história diz que Cã ficou rindo, zombando, ridicularizando a nudez do pai. E aquela ridicularização de Cã para com o pai gerou um ódio no coração de Noé, que veio a trazer uma maldição não sobre Cã, mas sobre o neto de Cã, que no caso seria Canaã.
Então não tem nenhuma ligação entre maldição e a cor da pele. Isso é um absurdo. Eu prego dentro das igrejas contra a divisão de camadas sociais dentro da igreja. Dizer, olha, está ali o doutor fulano. No culto eu não falo isso. Está ali o fulano de tal, é homem de bem porque é advogado. Não, dentro da igreja não deva ter divisões de camadas sociais. Isso aqui é fora. Doutor fulano é na rua. Agora, dentro da igreja, todo mundo é igual, lavado pelo sangue de Jesus, fazendo parte da família de Deus. E a questão do homossexualismo? A questão do homossexualismo. A questão do homossexualismo não quer dizer que seja uma influência espiritual diabólica. O que a Bíblia diz sobre o homossexualismo é que Deus entregou aquele que deseja manter a sua opção sexual com varão. O que a Bíblia diz é o seguinte em Romanos capítulo 1, que Deus os entregou às suas paixões. Se Deus os entregou às suas paixões, quem sou eu para brigar contra uma decisão de uma pessoa de ser homossexual? Eu não tenho que brigar nem questionar isso. Agora, onde é que está o erro? É eu querer uma democracia que seja uma democracia que possa todos serem beneficiados. Quanto à questão do homossexual, se eles vão poder casar, eu não tenho que brigar contra isso. Libera. Se eles terem a opção deles sexual, não tem problema. Agora, eu não posso que, por causa da democracia que permite a ala dos homossexuais terem este direito, vinha barrar o meu direito de educar o meu filho dizendo que aquilo biblicamente é errado. É aí onde está o erro. Porque por um lado eu quero a democracia que me favorece, vem me trazer benefícios, por outro lado eu estou barrando o direito do outro. Então, se é para o homossexual poder casar, libera. Agora, eu tenho também que ter o direito de biblicamente dizer para o meu filho, olha meu filho, Deus não criou assim, Deus não quer assim, é pecado. E eu tenho que ter o direito de dizer isso para ele, e a pessoa que é homossexual tem que ter o direito dela de viver a vida conforme ela quer. Porque o próprio Deus entregou as suas paixões. Existem relatos, hora por outra aparecem alguns relatos de pessoas que eram homossexuais, homens ou mulheres que eram homossexuais, muitos, que foram tocados pela graça de Deus e foram curados. Existe casos desse tipo comprovados? Você conhece algum caso? Eu tenho um amigo, pastor da Canaã, em Fortaleza, é uma pessoa, não vou dizer o nome por questão de ética, mas casado, tem 2 filhos. Ele era uma pessoa que vivia mesmo, era aquele mesmo declarado que coloca seios e muda o cabelo e faz todo tipo de coisa. E ele tinha HIV. Em uma palestra em Fortaleza para jovens, ele entregou sua vida a Jesus. O Senhor o libertou, ele passou a enojar aquilo que antes ele praticava. Porque depois que praticar, ele dizia que se sentia um lixo, se sentia mal, não tinha paz. E ele passou a odiar aquilo que antes ele amava, foi transformado. E quando o exame foi feito, ele não tinha mais HIV. Ele foi curado milagrosamente. Pessoas do nosso ministério em Fortaleza conhecem esse pastor. Nós temos um caso recente também de um rapaz muito conhecido em Fortaleza, que era drag queen. Ele havia feito operações de retirada mesmo do órgão tal masculino. Uma coisa terrível. E ele foi transformado, já fez a operação tirando tudo e hoje está pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Também uma menina que organizava festa em boates até na Europa. Hoje é missionária do Ministério Canaã, porque a filosofia da nossa igreja não é de uma pessoa como esta entrar na nossa igreja e nós colocarmos aquele olhão em cima dela, como se ela fosse um lixo. Não, eu estou pregando aqui na Canaã, em Cajazeiras, dizendo, venha homossexual, venha drag queen, venha lésbica, venha você e sente aí. Ouça o Evangelho, porque quem vai transformar você não é uma imposição ditatorial de um pastor com o dedo estendido dizendo, você tem que ser assim, não. Se uma mudança acontece por uma imposição ditatorial de uma norma tradicionalista da igreja, isso não é mudança do Evangelho. Isso é mordaça. Isso é amarrar as pessoas a abotoaduras de ferro. Isso é ditadura religiosa. Eu acredito na transformação, que não é uma imposição ditatorial de alguém que tem medo do pastor, porque ele disse que se não for assim vai ser excluída. Eu acredito na mudança, que a pessoa chega lá
escuta o Evangelho, sem que alguém venha ofendê-la. A palavra do amor de Deus vai produzindo naturalmente dentro dela essa metamorfose, esta mudança. O Espírito Santo vai convencendo ela do pecado, da justiça e do juízo. Isso é uma coisa natural. Por isso que eu já peguei pessoas assim, no banheiro, às vezes, em Fortaleza, fumando. E quando vê o pastor, joga no chão e... Eu digo, não, fuma um cigarrinho, cara. Vai lá, fuma um cigarro, meu irmão, não perde o cigarro, não. Agora, quando tu terminar de fumar, aí você vai lá e vai ouvir a palavra. E ele ouviu a palavra e meses depois, ele chegou dizendo o que foi que aconteceu comigo. Eu fui fumar, me engasguei, eu fui beber, quase vomitava. Eu chego nos lugares para dançar, eu não consigo dançar, a minha mente não consegue mais conceber aquilo. Já pensou se eu tivesse maltratado? Com certeza. Se eu tivesse apontado, ei, cara, você vai para o inferno, você é do diabo, você é do cão. Nada, o amor de Deus é que faz a mudança. Cristo não ganhou o mundo com armas e facas ou espadas. Ele ganhou com amor, dizendo, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Formidável trecho de hoje. Está de parabéns, pastor. Obrigado. Está chegando já aos momentos finais do nosso programa. Mas a Igreja de Canaã funciona em Cajazeiras há quanto tempo? Estamos em Cajazeiras já, acredito que 8 anos. 8 anos. 8 anos. Sempre foi ali na Vila Nova? Não, primeiro foi aqui, eu cheguei recente aqui. Primeiro foi aqui próximo à Praça do Chamegão, em um prédio, não sei dizer a localização bem, recém-chegado aqui. Bem próximo daqui, né? Bem próximo aqui do estúdio. E hoje ali no Vila Nova 2, nós estamos reunidos ali às quarta-feiras. Nós temos o culto da gratidão. Nós temos sexta-feira, que é o culto de ensino da Palavra de Deus. E domingo, às 18 horas, nós temos o culto de celebração ao Senhor. E queremos convidar a todos vocês, já inclusive você, viu? Obrigado. Eu tive relatos assim de muitos jovens que frequentam a igreja. Qual a fórmula? Para tirar hoje o jovem que gosta da farra, da festa, do mundo, e de repente ir para a igreja. Qual a forma, qual o segredo? Olha, eu acredito que a fórmula ou a forma é demonstrar um evangelho puro e simples. Um evangelho que venha carregado da simplicidade da fala de Jesus e não do tradicionalismo das religiões evangélicas que costumam lançar cargas, fardos e abrolhos sobre o coração do povo. Eu simplesmente prego o evangelho um evangelho sem preconceito, um evangelho em que você não precisa ser para ninguém nada mais além daquilo que Deus sabe que você é. Esse é o segredo. Muito bom. Pastor, momentos finais eu faço um jogo rápido. Faça menção a alguma coisa ou a algo, o senhor diz o que vem à sua cabeça. Cajazeiras. Uma terra maravilhosa, de um povo muito hospitaleiro e bom. Família. Família é tudo em minha vida. Uma lembrança da infância. Lembrança da infância. O tempo em que eu corria como um menino no estranho mundo dos adultos. Boa, gostei da frase. Se arrepende de alguma coisa? Não, eu não tenho arrependimentos. Os arrependimentos que eu tenho a confessar são os arrependimentos que eu já os confessei e já estão lançados no mar do esquecimento. Um sonho. O sonho que eu tenho é ver Cajazeiras salva, transformada pelo poder do Evangelho. É o sonho do momento. Eu não tenho sonhos mirabolantes de futuro. Basta cada dia o seu próprio mal. Então eu vivo hoje. Carpe diem, como diz o poeta latino. Aproveite o dia. Deus castiga? Não diria que Deus castiga. Eu diria que Deus ama tanto que Ele corrige. Deus ama tanto que às vezes Ele dá palmadas para a gente entrar no caminho para o nosso próprio bem. Igreja Católica. Igreja Católica, ainda um grande referencial para o povo do Nordeste do Brasil. Pastor Marcos Feliciano. Pastor Marcos Feliciano, um homem... Como é que eu posso dizer? Para resumir, você agora me pegou. Pastor Marcos Feliciano, um pouco infantil, mas está crescendo e precisa ser um pouco mais moderado. Política. Política, vou dizer o que disse Rui Barbosa, a arte dos nobres, só contra a politicagem. Muito bom. Pastor Norato Neto, muito obrigado, foi um prazer imenso conversar com você. Fique convidado para participar de outros programas, para a gente dar continuidade a assuntos também que são muito bons e muito palpitantes. Obrigado pela participação e aproveite e deixe os instantes finais para que você possa mandar sua mensagem ao amigo telespectador, ao jovem, né, que está acompanhando a gente nesse exato momento na TV Diário Sertão, programa Interview.
Muito bem, eu que gostaria de agradecer esta oportunidade maravilhosa, esse convite honroso para podermos aqui falar deste papo maravilhoso das coisas espirituais, e a mensagem que eu deixo para você é: se achegue para mais perto do Senhor Jesus, e eu gostaria de lhe dizer, Jesus não tem religião, Jesus não é evangélico, Jesus não é católico, Jesus não é budista. A palavra de Deus é uma pessoa. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Conheça Jesus e com certeza a sua vida será transformada, não porque você precise mudar, mas porque você precisa de mudança. E essa mudança quem traz é o Evangelho, e ele mudou a minha vida e ele pode mudar a sua vida também. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Com essas palavras abençoadas, o pastor Honorato Neto, finalizamos o programa Interview, que está só começando. Amanhã voltamos às 6 horas com mais um entrevistado aqui no nosso programa, que vai ser o prefeito da cidade do Barro, o prefeito Neneca, que vai estar ao vivo com a gente amanhã às 6 horas aqui no Interview. A todos vocês, bom começo de semana, fiquem com Deus e até amanhã.